preto no branco, com Antero Paes de Barros. Muito bom dia, Cuiabá, muito bom dia, Várzea Grande, bom dia você que acompanha a programação da Capital FM pelo nosso endereço eletrônico capitalfmcuiabá.com.br. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso ontem rejeitou a ação direta de inconstitucionalidade sem entrar no mérito da proposta da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado, com relação às verbas indenizatórias dos senhores deputados estaduais. Isso significa dizer de que o tribunal não julgou o mérito da ação proposta pela OAB. E por que isso? Primeiro, uma explicação técnica. Porque a Assembleia havia feito inicialmente um decreto legislativo estabelecendo a verba indenizatória de 65 mil mensais para os senhores deputados estaduais. E a Ordem dos Advogados do Brasil fez uma representação contra o decreto legislativo. Posteriormente, alertada pela Procuradoria Legislativa, a mesa diretora da Assembleia cancelou o próprio decreto e editou uma lei regulamentando a questão do repasse da verba indenizatória para os deputados. Como a Ordem dos Advogados do Brasil havia feito uma ação direta de inconstitucionalidade em desfavor do decreto legislativo, e esse decreto já havia sido revogado por uma lei aprovada na Assembleia, perdeu o objeto. Não havia interesse. Não havia mais por que julgar inconstitucional um decreto que não existia mais. Esse é o resultado do julgamento do Tribunal de Justiça. A OAB agora vai fazer uma nova ação sobre a lei que aprova os 65 mil de verba indenizatória. E é preciso deixar claro de que a Ordem dos Advogados do Brasil não está questionando o valor pago da verba indenizatória. O que ela está questionando é que o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil define os princípios da administração pública e, dentre os princípios da administração pública, há o princípio da moralidade e da publicidade. Qual é o problema que envolve a verba indenizatória? É que os senhores deputados colocaram na lei a desnecessidade da prestação de contas. Ou seja, o deputado estadual recebe mensalmente a verba indenizatória, mas não precisa prestar contas daquilo que gastou. Ora, há uma incoerência. Não precisa ser advogado. Basta olhar um pouquinho o vernáculo, a língua de Camões, para perceber que verba indenizatória significa indenizar uma despesa que foi feita. E para que essa despesa seja indenizada pelos cofres públicos, é preciso que essa despesa seja comprovada. E para que ela seja comprovada, é preciso que os senhores deputados prestem contas. Diz um velho adágio popular: quem avisa, amigo é. Os deputados deveriam revotar a matéria, estabelecer a necessidade de prestação de contas, porque ninguém tem direito de receber dinheiro público e não prestar contas para ninguém. Se não fizerem isso, o Tribunal de Justiça determinará no futuro isso. A Ordem dos Advogados do Brasil vai vencer essa causa. Aliás, na verdade, a sociedade vai vencer essa causa. E os senhores deputados, lá no futuro, terão que devolver tudo o que receberam sem a necessidade de prestação de contas. É perfeitamente possível que a Assembleia coloque tudo isso dentro da legalidade. Mas a verba indenizatória não dá para ser assim fixa. A indenização
tem que ocorrer apenas quando houver a despesa efetivamente realizada por cada parlamentar. Fora isso, é descumprir um dos princípios da administração pública. Aliás, dois: o da moralidade e da publicidade. Nosso povo é cheio de energia, pois o dia já nasceu e a gente vê. O som, as cores, o cheiro da notícia. E o jornal da capital vem pra você. É hora da informação. Se liga na nossa estação. Aqui o jornalismo é imparcial.